homem que Deus escolheu nessa casa. Que ele seja um simples instrumento. Que tudo que vai sair da boca dele seja uma bênção para você. Deus fale através dele. E que o Espírito Santo utilize ele. Levantemos as vozes e oremos em nome de Jesus. Nesse momento abençoado que nos dá. Merci pour ta présence ici. Obrigado pela sua presença aqui. Merci pour le Saint-Esprit. Obrigado pelo Espírito Santo. Merci pour mes frères et mes sœurs. Obrigado para meus irmãos. Merci pour ta parole que tu nous envoies. Obrigado pela palavra que envia para nós. Seigneur, dispose nos cœurs. Disponibilize nossos corações. Tu sais combien je suis incapable. Você não sabe quanto eu sou incapaz. Tu sais combien je suis indigne. Você não sabe quanto eu sou digno. Mais c'est toi seul, Jésus, qui possède les paroles de la vie éternelle. Mas é só você que possui a palavra da eternidade. Utilise ce corps Use esse corpo pour communiquer ta pensée à ton peuple. para comunicar o seu pensamento ao seu Je povo. sais que la nuit est avancée. Eu sei que a noite avançou. Seigneur, nous avons besoin de toi. Se não necessitamos de você. Que toute gloire te revienne. Que toda a glória volta para ti. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ça? Que le Seigneur vous bénisse Que o Senhor os abençoe. et que Dieu vous fasse du bien. Que Deus faça bem com vocês. Merci d'être là aujourd'hui. Obrigado por estar lá hoje. Je vous avais fait une promesse Eu fiz uma promessa de vous dire toujours la vérité. de dizer para vocês a verdade. Vous dire la vérité pour votre bien. Vos dizer a verdade para o seu bem. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi ils vont dans la maison de Dieu. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabem por que vão na casa de Deus. Quelques-uns pensent qu'ils viennent dans la maison de Dieu parce que les amis les ont invités. Uns pensam que vêm na casa do Senhor porque foram convidados por amigos Pour y passer quelque temps. para lá passar um tempo, Parce qu'on n'a rien à faire. porque não tem nada a fazer. Je vais à l'église en attendant que j'aille quelque part. Vou na igreja enquanto vou ir em outro lugar. C'est ainsi que tu peux trouver au culte des personnes qui dorment. É por isso que você pode ver no culto pessoas que dormem, Quelqu'un te somnolent. alguém que está cabeceando, Ou des gens qui se lèvent pour faire des tours inutiles. ou pessoas que se levantam para fazer volta sem Ils ne importância. savent pas pourquoi ils sont ici. Eles não sabem por que estão aqui. Je vais demander Vou pedir à tous les parents qui sont ici, a todos os pais que estão aqui, veillez sur les enfants. vigiar sobre filhos. Si vous avez besoin d'une aide, Se necessita de ajuda, on vous donne de l'eau, quer vous água, avez besoin d'une autre chose, quer uma outra coisa, levez seulement votre bras. levanta o braço. Les amis de protocole viendront là où vous êtes pour pouvoir vous aider. Os C'est pour amigos cela. do protocolo vão vivos da água. Cela va nous éviter des tours et des marches inutiles, Isso vai evitar ce qui nous distrait. desfiles sem importância que vai nos distrair. Amen. Et pour éviter le mouvement des petits-enfants qui courent à gauche, à droite, É para evitar o movimento das crianças que vão correndo à esquerda, à direita. quand vous quittez chez vous
à la maison, quando deixa a sua casa vous venez dans la maison, e vem para a casa de Deus, c'est pour 4 raisons principales. é para 4 razões principais. Combien de raisons principales? 4 raisons principales. 4 razões principais. Retiens cela à partir d'aujourd'hui. Domina isso a partir de hoje. Pour que tu puisses aller pour prier. Para que você possa ir para orar. Dans la maison de Dieu, Na casa de nous Deus. venons pour 4 raisons principales. Nós viemos por 4 razões principais. La première raison, A primeira razão. nous venons dans la maison de Dieu Viemos na casa de Deus pour adorer Dieu, para adorar a Deus, pour louer Dieu, para louvar a Deus, pour célébrer Dieu para celebrar a Deus et pour dire merci à e Dieu para agradecer a pour Deus tout ce qu'il a fait pour nous, para tudo que fez para nós, ce qu'il est en train de o faire que Ele está a fazer, et ce qu'il va faire demain. é o que fará amanhã. Adoration, A adoração, louange, action de grâce. ação de graça, C'est la louvor. première raison pour laquelle nous venons dans la maison de Dieu. É a primeira razão pela qual nós viemos na casa de La Deus. deuxième raison, A segunda razão, quand vous quittez chez vous, vous dites, je vais dans la maison de Dieu. quando abandona a sua casa, dizer que vou Nous na casa venons de Deus, ici pour prier. viemos aqui para orar. Ça, c'est la maison de prière. Essa é a casa de oração. Il est anormal É anormal de quitter la maison deixar sua casa avec une charge, com uma carga, avec un problème. com um problema. On vient dans la présence de Vem Dieu, na presença de on Deus, retourne avec le même problème. volta com o mesmo problema. Vous avez été partout sauf chez Dieu. Você está em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Quand vous venez à l'église, Quando vem na igreja, une église normale, parce qu'il y a uma beaucoup de igreja choses qui normal, sont des choses semblables. Une église normale, porque tem coisa aparente. on donne à chaque membre de l'église, à chaque participant au culte, l'occasion de parler lui-même à Dieu. Uma boa igreja normal, bom, dá tempo a cada oportunidade de falar Je com vous ai Deus, toujours dit, de apresentar seu problema a Deus. un bon pasteur, Já disse para vocês como um bom pastor, un vrai pasteur, verdadeiro pastor, ce n'est pas celui qui prie pour les fidèles. não é aquele que ora para Mais c'est fiéis, celui qui enseigne aux fidèles d'être en contact avec son Dieu. é aquele que ensina aos fiéis a estar em contato com Vous Deus, rendre indépendant de moi. tornar você independente de mim. Vous pouvez rencontrer Dieu sans moi. Você pode encontrar C'est ça Deus la sem, charge d'un vrai pasteur. sem mim. Isso é a cara de um bom Ce n'est pastor. pas de prier pour vous tous les jours. Não de orar para vocês todos os Toi, tu peux dias. dormir chez toi, Você dorme na sua casa, tu appelles le pasteur pour qu'il prie. liga o pastor para orar para ti. Heureusement pour qui êtes là, Felizmente que vocês estão lá. vous avez un bon pasteur. Vocês têm um bom pastor. Nganaza pasteur ya yuma. Eu não sou pastor de boelho. Oyo, yo kozongana boumbo. Que você vai fazer minha escrava. Oli akanayo. E você vai comer. Ngana sambe la kapona. Pas faire des choses comme ça. E eu vou estar orando para Mon vocês job- para comer e dormir. C'est de t'apprendre à prier. O meu trabalho é de ensinar Ok. a orar. Alors, ce que l'ingina sambe la pona yo. Então, se Na você na quer eu yo. orar para você, Biso tout. então você e eu Bondela. vamos orar. Yo ke na bot. Você vai na boa. Ngai na kufa kanzala na Congo na Eu yo. vou morrer com fome por causa do seu nome. Bozela ngana kutira ngade. Não me espera nessa Sambe la casa. pona tira na ngai. Papa, ore para Il mim. y a des gens, il y a des pasteurs comme ça. Tem Yuma pastores ya assim, kudema. Ngati. pastor Coelhos. Mon job, Meu job c'est de trabalho t'apprendre à être en relation personnelle avec Dieu sans. é te ensinar a estar em relação pessoal Alors, com Deus. nous venons dans la maison de Dieu pour prier. Então viemos na casa de Deus para orar. Troisième raison, Terceira razão, nous venons dans la maison de Dieu pour être enseignés, para ser ensinado, pour écouter la parole para de Dieu. escutar a palavra de Deus. Amen. C'est ainsi que É assim que, si tu vois quelqu'un qui vient à l'église, se entre você guillemets, vê alguém que vem na igreja, entre aspas, Bible, te, sem a Bíblia, sem carnet, caderno, bic, te, sem caneta, habiente. ele não está bem. Algo serviço. Ele veio se distrair. O habiente. Você não está bem. O habiente. E eu, os amigos. Parce que dans la maison de Dieu, nous venons pour être enseignés. Porque na casa de Deus viemos para ser ensinados.
Où est-ce que toi tu écris ce que nous apprenons Onde ici? você escreve tudo que nós aprendemos aqui? Eu amanhã depois de Einstein, Você é acabou muito nosso candidato no gente que esteve. Todas as coisas você decora na je sais mente. qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles, mais désormais, quand tu quittes la maison, tu vas, je vais à l'église, il faut apprêter toujours un carnet. E eu sei que isso acontece, mas não é bom. Cada vez que você pensa em ir na igreja, tem que levar um carnê para poder escrever. Nous venons pour être enseigné. Viemos para ser ensinados. Tu es organisé? Good. La dernière raison A última razão pour laquelle nous venons dans la maison de Dieu, pela qual viemos na casa de c'est Deus pour créer, développer et maintenir l'esprit de famille. é para criar, manter e desenvolver o Pour espírito Dieu, familiar. l'Église est une famille. Para Deus, a igreja é uma família. A sua família Et l'esprit de famille, e o espírito de ça família s'appelle l'amour. se chama amor. Amen. Nous venons ici pour cultiver cet amour. Viemos aqui para cultivar este amor. Que je sente que cet homme, c'est mon frère. Que eu sinta que este é meu irmão. S'il a un problème, Se ele tem um problema, c'est mon é problème. meu problema. Jésus a dit Jesus diz en Jean 13, 35, em João 13:35, à ceci, nisto le monde connaîtra que vous êtes mes o disciples. mundo conhecerá que vocês são meus Si le monde discípulos. voit l'amour, Se o mundo vê o amor no ce meio de n'est vocês, pas à cause des vestes et des corps qu'on connaît que vous êtes des chrétiens, mais c'est par rapport à l'amour. não é por causa de fato e gola que a gente vai ver que você tem um amor, mas é pelo amor. La deuxième session, Ouviram ou não? Porque tem pessoas que só ouvem na segunda sessão, la deuxième rotation. na segunda Quand on parle la votação. première fois, Quando vai a primeira vez, não estão maintenant, lá. soyez ici. Agora estejam aqui. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous venez ici? Vocês compreenderam por que vocês estão Ok. aqui? Vous avez compris? Compreenderam? Quand vous venez au culte, Quando você vem no culto, 4 raisons. 4 razões: Adorer, adorar, louer, louvar, célébrer, Celebrar. rendre grâce. render Première graça. raison. Primeira Deuxième coisa. raison. Segunda razão: Prier, orar, parler à Dieu, falar com nous Deus, décharger. nos descarregar. Troisième raison, Terceira être enseigné. razão está ser ensinado, Écoutez la parole. escutar a palavra de Dernière Deus. raison, A última razão: développer l'amour. desenvolver o amor, Maintenir l'amour. manter o amor, Vivre l'amour. viver o C'est amor. ainsi que ceux qui ont dit monter une église, qu'ils décident à chaque personne qu'elle a bien été. Assim, se você vê alguém que está no culto, depois ele quer ir embora rápido, ele não está bem. A pressa de que tem aqui, irmãos? La pression, on est pour là, on a Essa pressa podre é um tempo, né? Procura o seu irmão, cumprimenta o irmão, conversa com o On irmão doit seu. créer la famille. Devemos criar a família aqui. Que Deus nos abençoe. Alors, Então, je vous ai toujours dit ici dans cette sempre église, eu digo para vocês aqui nessa sala, pourquoi sommes-nous des chrétiens? por que somos cristãos? Nous ne sommes pas des chrétiens pour que Biden et sa bande nous donnent des papiers. Não somos cristãos para que o Biden Si nos ce dê sera le papéis. but, Se é isso o seu ton objetivo, but, on te o donne des seu objetivo papiers, é receber papéis, fausse route. é a falsa rota. Oh, je suis chrétien pour na sauver famille, na gabobolé aqui na famille, na como José Fabel, yo adiante. Eu sou cristão para salvar minha família, me fazer José da família, porque a minha família é pobre. Você não está bem. Je vais demander à quelqu'un, tu sais pourquoi tu es venu aux États-Unis? Papa, je suis venu ici pour que les gens soient importants dans le cas. Eu perguntei a uma pessoa, por que você está aqui? Ele disse, oh papai, eu estou aqui para tomar conta da minha família. Olha o pensamento. Est-on chrétien? Por que somos cristãos? On est chrétien Somos cristãos pour un objectif. para um objetivo. Nous suivons Jésus pour un but. Seguimos a Jesus por um objetivo. C'est celui-ci. Essa, Un jour, dia, Jésus Jesus reviendra. voltará. Quand il va revenir, Quando ele voltar, il va nous prendre. ele vai nos buscar, Il va nous amener vai nos levar
il va nous transformer. Ele vai nos transformar. Nous serons avec lui Seremos com Ele dans la na gloire. glória. Et c'est là pour l'éternité. Isso para a Moi, je ne eternidade. vais pas m'arrêter ici Eu não quero parar aqui jusqu'au jour où je verrai Jésus até face à o dia face. que verei Jesus Dans la face a gloire. face na glória. Est-ce que c'est pour cela que toi tu es chrétien? Será que é para isso que você é cristão? Amen. Amém. Aujourd'hui, Hoje, pour les amis qui sont dans notre groupe WhatsApp de todos l'église, os amigos do nosso grupo WhatsApp, j'avais écrit depuis ce matin eu escrevi de na quoi je manhã vais vous parler aujourd'hui. de que eu ia falar com vocês hoje. Je vais parler aujourd'hui, Vou falar hoje, je pense tous ces jours-ci. esses dias Je vais parler de todos. cela. Eu vou falar disso. À la fin du mois, No fim do mês, je vais voyager vou viajar pour quelques semaines, para umas semanas, jusqu'au début du mois de juillet quelque part. até no começo de julho, vou voltar. Je suis invité Estou convidado pour enseigner les pasteurs para ensinar os pastores. à Caroline du Nord. Carolina do Norte. Enseigner les pasteurs Ensinar os pastores et puis donner quelques messages e dar à umas l'église. mensagens na igreja e voltar depois. Mais avant que je parte, Mas antes de eu ir, je vais vous parler pendant ce temps ici eu vou vos falar durante esse tempo au sujet du réveil, acerca do avivamento. le réveil O spirituel. avivamento espiritual. Qu'est-ce que c'est que le réveil spirituel? O que é o avivamento espiritual? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sont spirituellement réveillés? Será que tem aqui irmãos e irmãs que são espiritualmente acordados? Je sais, quand j'ai bien regardé ici, Eu sei quando eu olho aqui, les gens réellement réveillés, pessoas que na verdade são ce acordadas. n'est même pas 3%. Não tem 3%. Je vous avais promis de vous dire toujours la vérité. Eu prometi dizer a verdade para Ce n'est vocês. même pas 3%. Não totaliza 3%. Ici, Aqui, 3%. 3%. C'est-à-dire que si Jésus revenait aujourd'hui, Quer dizer que se voltar Jesus hoje, 3% parmi vous seulement 3% no meio de vocês m'accompagneront de l'autre côté. vão me acompanhar do outro lado. Et les autres resteront. E os outros vão ficar. Si ce n'est pas pour aller au ciel que nous sommes des chrétiens, alors nous sommes des faux. Se não é para ir no céu que somos cristãos, somos falsos. Mais parmi vous, il n'y a que 3%. Mas no meio de vocês só tem Je vous dis 3%. la vérité. Eu digo a verdade. 3% 3% sont prêts estão prontos à aller au ciel. para ir no céu. Je sais que toi, tu n'es pas parmi les 3%. Eu sei que você não está nos Et je vais te dire 3%. pourquoi. Eu vou dizer o que, por que para você. Tu es en train de dormir. Você está a dormir. Tu es dans un sommeil. Você está num sono. Frère, Irmão, à Matthieu chapitre 25. no Mateus 25, Écrivez. escreva Matthieu Mateus. chapitre 25. 25, Verset 1 jusqu'au verset 13. verso 1 até 13. Écrivez. Escreva. Je sors de ce texte juste un verset. Eu saio nesse Un texto verset verso qui nous parle du moment exact du retour de Jésus. Dans ce verset-là. verso que nos fala do momento Qui a exato trouvé le verset en da question? volta de Cristo. Jésus reviendra à quelle heure? Voltará a que hora voltará? La nuit ou les jours? Vérifiez. À noite. Lisez rapidement. O dia. Matthieu 25, 1 à 13. Mateus 25. Jésus va revenir à quelle heure? A que hora Jesus vai voltar? D'après la Bible. Segundo a Jésus va Bíblia, revenir à quelle heure? Jesus vai voltar a Lisez. que hora? Jésus va revenir à quelle heure? Às que horas Jesus vai voltar? C'est écrit, il ne faut pas bouger la tête. c'est Está écrit. escrito, não pode mexer a cabeça, hein? La Bible déclare, A Bíblia declara, je pense verset 4 ou bien 6. verso 4 ou 6. Verset 6, hein? 6. Oui. Sim. On dit, au milieu de la nuit, Está escrito no meio da noite. on a entendu une voix qui crie, voici l'époux,
vão entender a voz que grita aí está o esposo au milieu nosso de encontro la nuit. no meio da noite À minuit, à meia-noite Jésus reviendra à minuit. Jesus voltará à meia-noite. Nous avons l'heure exacte. Temos a hora exata, Nous connaissons l'heure. conhecemos a hora, Mais minuit là, mas à meia-noite ce n'est pas le minuit que tu connais. não é a noite que conhece. Minuit, A noite, a meia-noite c'est autre chose. C'est pas. é outra coisa, não é? La Bible dit ceci dans cette parabole. A Bíblia diz Jésus dit, et assim, le royaume des cieux est comme un homme qui était parti tout une vierge, machin, 5 sages, 5 folles. La Bible dit, les deux groupes soupirent puis s'endormirent. a Bíblia diz que os dois grupos vão estar no profundo sono. Jésus reviendra quand le sommeil spirituel sera profond. Jesus voltará quando Minuit, o avivamento estará c'est-à-dire sommeil profond. dormindo. A meia-noite quer dizer sono profundo. Sommeil spirituel O profond. sono espiritual profundo. Alléluia. Sommeil spirituel profond. O sono espiritual profundo. Frère, je suis désolé de vous dire tous les mouvements religieux, de cris, de tout ça. Les gens sont en plein sommeil. Ce n'est pas cela le réveil. Sinto dizer para vocês que esse movimento Vous ne você vê devenez das pas église igrejas, de réveil parce eles que estão vous êtes appelés. dormindo. Nous sommes l'église de réveil. Ce n'est pas vous. Não é porque você é chamado à igreja do avivamento que vocês estão contados. Não, não são vocês. Toi, tu pries où? Onde você ora? Moi, je suis de l'église de réveil. Eu estou da igreja de avivamento. Et quelqu'un qui te dit, je suis catholique. Ah, les catholiques sont. É alguém que diz que vocês são católicos. Nous, c'est l'église de réveil. Não, Et são il ne sait même pas le a réveil. C'est quoi? igreja do avivamento. Il Sem ne sait saber même pas l'église de o réveil. C'est que quoi? é a igreja do Vous avivamento. pensez que parce que vos pasteurs ont donné des titres à leur organisation, église de réveil, c'est pour cela que Dieu voit que c'est l'église de réveil. Você pensa que porque os pastores vossos deram o nome da igreja do avivamento, que é por isso que na verdade C'est le nom Deus que vê les que é assim? pasteurs ont donné. Isso Et é ils água. savent pourquoi ils donnent ce nom-là. Esses são nomes que os pastores deram, eles sabem por que deram isso. L'église dort. A igreja está dormindo. Toi, tu dors. Você está dormindo. Je vous dis la vérité. Eu digo a verdade. Tu as besoin de réveil. Você necessita do avivamento. Un jour, Jésus était dans ses discours. Dia, Jesus, nos seus discursos, Il parle du royaume et du nombre de personnes qui allaient être sauvées. ele fala do reino do céu e das pessoas que iriam ser salvas. Très peu de gens seront sauvés. Poucas pessoas serão Les apôtres se salvas. sont inquiétés, Seigneur. Très peu. E os apóstolos diziam, Senhor, pouco. Et non, l'essentiel, O que é c'est que essencial toi tu y entres. é que você entre. Que toi tu y Que entres. você entre. Regardez-moi ici. Olha para mim. Je vais vous poser une question vraie et sincère. Eu vou fazer uma pergunta Regardez-moi dans verdade les sincera. yeux. Olha Moi nos aussi, je olhos. vous regarde. Eu vou olhar para vocês também. À ma montre, il est 15h22 à peu près. 22. No meu relógio são 15 Si Jésus revient à 15h30, Se Jesus voltar às 15h30, est-ce que tu penses que toi tu peux y aller aussi? será que você Sincero. pensa que pode ir no céu? Sinceramente. Tu n'es pas prêt. Você não está pronto. Je vous le dis. Diga a verdade. Tu n'es pas prêt. Não está pronto. Si à 15h30, Se às 15h30 Jésus vient Jesus voltar pour prendre son église, para buscar a sua igreja, est-ce que toi tu iras? será que você irá? Tu n'iras pas. Não vai. Tu n'es pas prêt. Você não está pronto. Pourquoi? Por quê? Parce que tu dors. Porque dorme ainda. J'ai dit, je vais faire mes discours sur le réveil. Eu falei que farei o meu discurso En acerca de fait, ma avivamento. vision est de retrouver qu'on quitte les 3% des gens réveillés pour peut-être 90%. Si Dieu peut nous faire cette grâce, nous serons une église extraordinaire.
É o que a gente sai de 3% para 90%. Venir au Isso será uma culte coisa ne signifie maravilhosa. pas être réveillé. Vir na igreja não significa ser acordado. Venir au culte ne signifie pas être réveillé. Vir no culto não significa ser avivado. Prier en langue ne signifie pas être réveillé. Orar em línguas não significa ser Prêcher avivado. ne signifie pas être Pregar não significa ser avivado. prophétiser non plus. Profetizar não. Ni Também. prier pour le malade. Nem orar para Si Deus. cela était le signe, Se isso for o Jésus sinal, n'allait pas dire Jesus não diria, qu'au dernier jour, num só dia, les gens viendront pessoas vierão et diront, e falarão, nous avons chassé des démons en ton nom. expulsamos demônios em seu nome, Nous avons guéri des malades en ton curamos nom. doentes em seu Et nome. lui, il leur dira, E ele dirá para eles, éloignez-vous de moi. afastam-se de Je mim, ne vous ai eu jamais nunca connu. vos conheci. Ce n'est pas une garantie. Não é uma garantia. Il faut plus que ce que tu fais aujourd'hui. É mais do que você está fazendo hoje. L'église dort. L'église dort. A igreja está Les dormindo, pasteurs dorment. os pastores estão dormindo, Les évangélistes dorment. os Les evangelistas, choristes dorment. os Les cantores, fidèles, coristas, tout le monde dort. todo mundo está dormindo. Celui qui dort Quem está dormindo n'ira pas au ciel. não vai no céu. Dormir signifie quoi? Dormir o que significa? Vous avez compris ce que je dis? Entende o que eu disse? Est-ce que je dois commencer par dormir ou être réveillé? C'est pas. Então, se Demande-moi. vou começar por dormir ou ser avivado? Ah, tu veux connaître ton état? Você quer saber o seu estado? Dormir. Está dormindo. Quelqu'un qui dort spirituellement, Alguém que está dormindo espiritualmente. écrivez, je vais vous donner le verset. Vamos Écrivez dar d'abord. versos. On est dans un sommeil spirituel. Estamos num sono espiritual. Quand on a perdu du zèle pour Dieu et pour les choses de Dieu. É quando você perde o zelo para Deus e para a coisa Quand de on Deus. perd les zèles, Quando perde o zelo. les zèles pour Dieu O zelo para Deus. et les zèles pour les choses de Dieu, É o zelo para a obra de Deus. on dort. Está a dormir. Quelqu'un qui a perdu du zèle, Quem perdeu o zelo c'est quelqu'un qui est froid, é alguém que é frio. qui manque de motivation. É que não tem motivação. Vous êtes là, vous êtes parti. Estão lá fora. Quelqu'un qui vient au culte en retard, Alguém que il atrasa no est culto. réveillé ou il dort. Ele está acordado ou está a dormir? Entre nós. Donc vous comprenez déjà que si seulement nous prenons ces premiers critères-là, il y a des gens ici qui sont en train de ronfler ici. Se só vamos considerar o primeiro critério, tentando pessoas que estão a roncar. Mais il dort. Ele está presente, mas dormir. Apocalypse chapitre 2, Apocalipse 2, versets 4 et 5. verso 4 e 5. Apocalypse 2, 4 et 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Le Saint-Esprit s'adresse à l'Église. O Espírito Santo se endereça à igreja de Il dit, Efésios. ce que j'ai contre toi, Disse o que ele tem contra você c'est que é que tu as perdu ton premier amour. você perdeu o seu primeiro amor. Quand on perd l'amour de Dieu, Se perde o amor de Deus, on perd l'amour pour Dieu, se perde o amor para Deus, on est tombé, estão caídos, on dort. estão dormindo. Perdre le premier amour. Perdeu o primeiro amor. Il y en a beaucoup ici. Tem muitos aqui. Quand je regarde vos faces, Quando eu olho pela cara de vocês, je vous compare à ce que vous étiez en Afrique avant de venir ici. comparando ao que você Grande era na diferença. África,
é uma grande diferença. Il y a ceux qui étaient, c'est pas des évangélistes ou que sais-je encore. Tem os que eram evangelistas. Ici, c'est des messieurs et des madames, tout le monde. De l'autre côté, là, quel Aqui zèle. são como qualquer mas no outro lado, muito zelo. Il était chaud pour venir ici. Era quente para Mais vir comme il aqui, est déjà arrivé, mas como já chegou, Dieu, bye bye. adeus Deus. Adeus Deus. Deus, bye bye. Deus adeus. Tchau, tchau. Bye, Tchau, bye. Deus. Tchau. C'est ça, non? Tchau, tchau, Deus. Tchau Deus. Deus, tchau. Tchau Deus. Je suis déjà arrivé. Já cheguei. Ils ont perdu le premier amour. Eles perderam o primeiro amor. Qui ont perdu leur premier amour ici? Sois courageux, fais ce masse ici. Je ne suis pas ce que j'étais en Afrique. Quem já perdeu Je seu sens que j'ai primeiro perdu amor, quelque chose. seja sincero. Levanta o braço e diz: eu perdi o meu amor de Deus como era na Ceux qui ont perdu leur premier amour, Quem perdeu seu Soyez primeiro amor, courageux. seja corajoso. ne pense pas que quand toi tu fais ça, Dieu ne te voit pas. Dieu sait que Não pense. tu as perdu. D'ailleurs, E quando toi, tu as você não perdu levanta, 80% é que du Deus não premier sabe. amour. Deus sabe que você perdeu 80% do seu primeiro amor. Tu as perdu le premier amour. Perdeu seu primeiro amor. Tu dors. Você está a dormir. Tout ce que tu fais aujourd'hui, Tudo que faz hoje c'est pour sauver les formes, é para salvar pour loucas. garder les formes. É só para guardar a forma. Mais en réalité, tu n'es plus la même personne. Mas na realidade não é mais a mesma pessoa. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici qui ne sont ni chauds ni froids. Et c'est la majorité des gens qui sont ici. Tem pessoas aqui que não estão quentes, Ils refusent de rester à la maison. nem vão ficar em casa, Mais ils sont incapables d'être changés. mas também incapazes de mudar. Ils ne veulent pas abandonner certaines choses. Eles não querem Mais abandonar algumas rester chez coisas, vous, mas ficam ils ne só. veulent pas rester. Não querem ficar. Qu'est-ce que vous voulez? O que quer? Si vous ne venez pas à l'église pour être changé, Si vous vous- venez faire quoi? Se não vem na igreja para ser Changer, vous ne changez pas. mudado, Restez chez vous, vous ne voulez pas. muda, Qu'est-ce não qui quer se mudar. passe? Fica na sua casa, não quer. O que acontece? O que passa? Tiède. Morre. Ce sont des formes extérieures que tu É gardes. a aparência que você mostra. Mais ce qui fait la force du chrétien, Mas o que faz a força do cristão, você não tem. tu manges dans tous les plats. Você come em qualquer prato. Tu manges dans tous les plats. Você come em qualquer prato. Tu participes à toutes les fêtes. Você participa em qualquer festa. Mais tu gardes seulement le nom. Mas guarda somente o nome. Tiède. Morre. Amen. Amém. Ni chaud, Nem quente, ni froid. nem frio. Mais il y a une promesse. Mas tem uma promessa. Je te vomirai Eu vou te vomitar de ma bouche. da minha boca. C'est dangereux. Si Dieu te vomit, on ne va plus te remanger. É perigoso. Se Deus vomitar, você não vai te comer mais. Il Acabou. va les signes. Acabou o Frère, casamento. ne Irmão, courez pas le risque d'être vomi. não corre o risco de ser Peut-être il y a vomitado. des individus ici, parce que comme eu et paillé, je te comme Tem pessoas que já chegaram aqui na garganta de Jesus. Só faz uma coisa lá. Eles estavam na barriga de Jesus. Só falta Jesus fazer lá. Mas solo ici, Acabou a conversa. ni chaud, Nem quente, ni froid. nem frio. Garde seulement des formes. Só guarda a forma. Les ailes parties. O zelo se foi. Le premier amour parti. O primeiro amor já foi. Fort. Já foi. Pour sauver les apparences. Para salvar a aparência. Pour ceux qui n'ont jamais été bocais, c'est un look. Porque se eu não vir, vão dizer que eu sou bucho. Você é bucho? On a un suspect. Nègre, n'a aucun qui papa, ceux qui papa sirve, ceux qui papa n'a pas de papa, ceux qui ont été aux suspects, n'a pas trouvé apoyé le suspect. Eu quero dizer que ceux qui ont salué mon Dieu sont suspectés. What suspect? Vai suspect. Como eu vi aqui, o parceiro vai falar, se você não dançar, você é suspeito. Então, mesmo pessoa suspeita, começando a mexer. Ceux qui ont mis dans l'élection, mis dans quelque part, alors qu'on vient dans quelque part. Mais pour le mise Não pour tout, on va dire que yo, quer dizer que você dança on no lugar. Então, para não dizer que você dança aí, dança também aqui. Você está dormindo. Acorde. Você está dormindo.
Et bien, ça, la conscience, qu'on a les degrés. Ça veut dire que soit c'était grave de dormir. Uniquement one. Mais nous sommes là, nous faisons le monopole, nous faisons le nous sommes Mais non, as pessoas que cabecinha de bagarinho, mas outras pessoas não. A boca fica aberta e começa a roncar. Mesmo se você acordar. Tu dors. Acorda, você está Tu dormindo. n'es plus la même personne. Você não é mais a mesma Tu pessoa. n'as plus les mêmes ailes pour Não tem mais o mesmo zelo. l'engagement que tu avais. O engajamento que você tinha, você perdeu. Alléluia. Aleluia. Moi j'ai un souci. Mas agora eu tenho uma preocupação. Fica na sua casa, não quer. Vem aqui, converta, não quer. Mudar, se converter, não quer ficar na sua casa, não quer. Então o que você quer? O que acontece? Mas é sábio ficar na sua casa do que vir aqui para ir no inferno. A igreja é uma fábrica que transforma pecadores em santos. A igreja é uma fábrica que transforma pecadores em sagrados. Por que você não quer mudar? Parce que nous sommes à Kambamba, nous sommes à Kambamba, nous sommes à Vieux, bien été. Nous sommes à Kambamba, nous sommes à été. On a tiré le message à Loba.